Encontrei o celular secreto do meu marido com mais de 2 anos de mensagens para minha melhor amiga e a nossa vida perfeita era uma mentira. O meu nome é Julia e, até há pouco tempo, eu acreditava que era a mulher mais sortuda do mundo. O Daniel e eu estamos casados há 7 anos, mas a nossa história começou há 9, num show ao ar livre sob um céu estrelado de verão. Éramos jovens, cheios de planos e convictos de que o nosso amor era diferente de tudo o que já tínhamos visto. O Daniel era o meu porto seguro, o homem que segurava a minha mão durante os partos difíceis e que sussurrava que tudo ficaria bem. Temos 2 filhos, o Iate, que acabou de fazer 6 anos e tem o sorriso travesso do pai, e a pequena Ela, de 4 anos, que é a doçura em pessoa. Éramos o casal que os nossos amigos citavam como exemplo. Se o Daniel e a Júlia não funcionarem, ninguém funciona, diziam eles. Há 5 anos, a Mara entrou nas nossas vidas. Ela mudou-se para nossa zona por causa do trabalho e conhecemos-nos numa aula de ginástica que nenhuma de nós acabou por levar a sério, mas que serviu de base para uma amizade instantânea. A Mara tornou-se a irmã que eu nunca tive. Ela estava lá em todos os aniversários, em todos os churrascos de domingo, e até nas férias de família. Ela sabia os meus segredos mais profundos, as minhas inseguranças como mãe e as minhas esperanças para o futuro. Quando Daniel e eu tínhamos pequenas discussões, era Mara quem me ouvia e, ironicamente, quem muitas vezes defendia o Daniel, dizendo que eu tinha sorte por ter um homem tão dedicado. Eu confiava nela com a minha vida. Eu confiava nela com a minha família. Nunca, nem no milhão de anos, eu poderia imaginar que, enquanto ela me ajudava a escolher o bolo de aniversário do Iate, ela estava a planear como roubar o pai dele. A nossa vida parecia um álbum de fotografias perfeito. Tínhamos a casa com o jardim que sempre sonhamos, as crianças eram saudáveis e o Daniel parecia estar a prosperar no trabalho. Mas, olhando para trás agora, percebo que os sinais estavam lá. O Daniel começou a trabalhar até mais tarde com uma frequência alarmante. Ele tornou-se subitamente muito protetor com o seu celular de trabalho, alegando que tinha dados confidenciais de clientes. E a Mara, a minha melhor amiga, começou a aparecer em nossa casa com roupas cada vez mais cuidadas, sempre com uma desculpa de que estava de passagem. Eu, na minha ingenuidade alimentada pelo amor e pela lealdade, justificava tudo. Eu queria que o meu casamento fosse perfeito, por isso ignorei as sombras que começavam a crescer nos cantos da nossa sala de estar. A queda começou numa terça-feira banal. O Daniel tinha saído para uma viagem de negócios de 2 dias e as crianças estavam a dormir. Eu estava a limpar o escritório dele, um espaço que eu raramente frequentava, quando deixei cair um frasco de tinta de caneta que rolou para debaixo de uma estante pesada. Ao tentar alcançá-lo, notei que uma das tábuas do piso flutuante parecia solta, um defeito que eu não conhecia. Por curiosidade, ou talvez guiada por um instinto que eu tinha suprimido durante anos, puxei a tábua. Lá, envolto numa camisola velha dele, estava um celular. Não era o seu celular pessoal, nem o de trabalho que eu conhecia. Era um modelo antigo, barato, ligado a um carregador portátil. O meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Com as mãos a tremer, liguei o aparelho. Não havia palavra passe. A primeira coisa que apareceu foi a aplicação de mensagens. O nome no topo da lista era M. Ao abrir a conversa, o meu mundo não apenas desabou, ele deixou de existir. Eram centenas, talvez milhares de mensagens, trocadas ao longo de mais de 2 anos. As primeiras mensagens datavam de 2021. Enquanto o mundo lidava com uma pandemia e eu tentava manter a nossa família unida e segura, o meu marido e a minha melhor amiga estavam a iniciar um romance clandestino. As mensagens não eram apenas sobre sexo, embora houvesse descrições gráficas que me fizeram sentir uma náusea física. O que mais doeu foi a intimidade emocional. Eles falavam mal de mim. O Daniel reclamava que eu estava sempre cansada ou que eu só falava dos miúdos. A Mara respondia com uma simpatia fingida, dizendo que compreendia o fardo dele e que ele merecia alguém que o visse como o homem que ele era. Li mensagens enviadas enquanto estávamos todos juntos no Natal. A Mara escrevia-lhe da casa de banho da nossa própria casa, dizendo que mal podia esperar para que eu fosse dormir para eles poderem trocar olhares na cozinha. Cada palavra era uma facada numa história que eu tinha construído com sangue, suor e lágrimas. Eles tinham criado uma realidade paralela onde eu era a vilã e eles eram as vítimas de um amor proibido. Passei a noite inteira a ler aquelas mensagens.
Foi a noite mais longa da minha vida. Eu vi a cronologia da destruição da minha dignidade. Li como eles se encontravam em hotéis baratos durante as viagens de negócios do Daniel. Li como a Mara me incentivava a sair de casa com as crianças para o parque, para que ela pudesse levar os documentos ao Daniel em que ele supostamente se tinha esquecido. O nível de planeamento e de decepção era sociopático. Houve um momento, no ano passado, em que eu tive uma suspeita de pneumonia e fiquei de cama durante uma semana. A Mara veio cuidar de mim todos os dias. Ela trazia canja, ajudava o iate com os trabalhos de casa e punha ela a dormir. No celular secreto, descobri que ela enviava mensagens ao Daniel enquanto eu dormia a seu lado, dizendo: ela está apagada por causa dos remédios. Queres que vá ao teu quarto ou preferes vir tu aqui à sala? O Daniel respondia com emojis de corações e chamas. O homem que me trazia o pequeno almoço na cama e dizia que eu era sua heroína por ser uma mãe tão dedicada, estava a planear encontros sexuais com a minha melhor amiga a poucos metros de distância. O iate e a ela apareciam frequentemente nas mensagens. A Mara comentava como as crianças eram difíceis e como o Daniel devia sentir-se preso. Ela não tinha qualquer remorso em usar os meus filhos como armas para afastar o Daniel de mim. Eles chegaram a discutir a possibilidade de o Daniel pedir o divórcio e lutar pela custódia partilhada, para que a Mara pudesse ser a madrasta fixa em que levaria ela ao balé. A cada mensagem que eu lia, uma parte da minha memória era reescrita. O jantar de aniversário de casamento onde o Daniel parecia tão distraído? Ele estava a enviar fotos para a Mara debaixo da mesa. A vez em que a Mara chorou no meu ombro dizendo que se sentia sozinha? Ela estava a manipular-me para que eu a convidasse para passar o fim de semana conosco na praia. Nada era real. Os últimos 2 anos da minha vida tinham sido um teatro encenado por 2 das pessoas que eu mais amava, e eu era a única pessoa na plateia que não sabia que a peça era uma tragédia. A sensação de violação era total. Eles não tinham apenas traído o meu corpo, tinham traído a minha sanidade, a minha memória e o meu lar. O Daniel chegou à casa na tarde seguinte, com flores e aquele sorriso que antes me derretia e agora me causava repulsa. Sentiste a minha falta, amor? Perguntou ele. Eu não respondi. Apenas coloquei o celular secreto em cima da mesa de jantar. O sorriso dele não desapareceu imediatamente, ele primeiro ficou confuso, depois, à medida que a compreensão do que aquele objeto significava o atingiu, o seu rosto tornou-se numa máscara de terror. Ele tentou a tática clássica: eu posso explicar, Júlia. Não é o que parece. É uma brincadeira de mau gosto. Mas eu não lhe dei espaço. Comecei a ler as mensagens em voz alta, as partes onde ele me chamava de âncora e aborrecida. Ele caiu de joelhos. Chorou, pediu perdão, disse que foi um erro que saiu do controle. Mas eu não sentia nada. Estava congelada por dentro. Um erro de 2 anos, Daniel? Um erro de milhares de mensagens? Um erro com a minha melhor amiga? Liguei para Mara no meu celular e coloquei em alta voz. Quando ela atendeu com o seu tom habitual de olá, querida, eu simplesmente disse: a Júlia sabe de tudo. O celular secreto está comigo. Houve um silêncio do outro lado que pareceu durar uma eternidade. E então, em vez de pedir desculpa ou chorar, a Mara mudou completamente. A voz doce desapareceu e deu lugar a uma frieza cortante. Já era sem tempo, Júlia, disse ela. Eu ando a dizer ao Daniel há meses para ele te contar a verdade. Eu não aguentava mais ver-te a viver nessa fantasia. Eu amava-o, e ele amava-me. Se tu fosses a mulher de que ele precisava, ele não teria vindo ter comigo. O Daniel olhou para o celular, horrorizado com a reação dela, e balbuciou que ela estava a mentir, que ele nunca quis deixar-me. Ali, o pacto entre os dois começou a ruir. Eles começaram a atacar-se. O Daniel acusava a Mara de o ter seduzido, e a Mara ria-se, dizendo que ele era um cobarde que não tinha coragem de admitir que a nossa cama estava fria há anos. Foi a visão mais patética que já tive, os 2 vilões da minha história a tentarem decidir quem era a vítima principal. Expulsei o Daniel de casa naquela noite. Ele tentou argumentar, dizendo que os miúdos iam sofrer, que a nossa família era o que ele mais valorizava. Mas como é que se valoriza uma família que se está disposto a incendiar por um caso de 2 anos? O iate e a ela estavam em casa da minha mãe, o que foi a minha única bênção naquele caos.
O processo de divórcio começou na semana seguinte. Descobri que o Daniel tinha desviado algum dinheiro da nossa conta poupança para pagar os hotéis e os presentes para Mara. Ele não apenas me traiu emocionalmente, ele roubou o futuro dos nossos filhos para alimentar o seu caso. A Mara tentou manter o seu lugar no nosso círculo social, mas a verdade espalhou-se rapidamente. Os nossos amigos em comum, chocados com a duplicidade dela, cortaram relações. Ela perdeu o emprego pouco tempo depois, quando a empresa soube da conduta ética duvidosa, já que ela usava recursos da empresa para alguns dos seus encontros com o Daniel. A última coisa que soube é que eles tentaram ficar juntos oficialmente, mas sem o segredo e a adrenalina da traição, a relação deles implodiu em menos de 3 meses. Eles não se amavam, e eles apenas amavam a traição. O Daniel tentou voltar para casa várias vezes, pedindo uma última oportunidade pelas crianças, mas a Júlia que ele conhecia morreu naquela terça-feira. Hoje, a minha casa está mais silenciosa, mas é um silêncio limpo. O Iate e a ela estão a adaptar-se à nova rotina. O Iate pergunta pelo pai, e eu tento ser o mais honesta possível sem destruir a imagem que ele tem do Daniel, embora seja difícil. A pequena ela ainda procura a tia Mara às vezes, e eu tenho de lhe explicar que algumas pessoas precisam de se ir embora para que possamos ser felizes. Troquei o piso do escritório. Não queria nada que me lembrasse do esconderijo daquele celular. Aprendi que a lealdade é um presente caro que não se pode esperar de pessoas baratas. A minha amizade de 5 anos e o meu casamento de 9 foram lições dolorosas, mas necessárias. Olho para o espelho e vejo uma mulher que foi quebrada, mas que está a aprender a colar os pedaços com um material muito mais forte do que a ilusão, a verdade. O futuro é incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ele é meu, e não é um roteiro escrito por traidores.